estou recebendo nesse momento, através de uma chamada de vídeo, nosso prefeito aqui de Ubá, né? O senhor Edson Teixeira Filho. Prefeito, boa tarde mais uma vez, seja bem-vindo novamente ao Jornal Baifoca. É mais uma vez um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde a todos vocês. Prazer é nosso poder tirar algumas dúvidas, como você disse aí, complementar alguma informação. Eu acho que é sempre importante, sim. Prefeito, o último decreto ele foi divulgado na última sexta-feira. Antes da divulgação do decreto, o senhor fez um pronunciamento em que, em determinado momento, o senhor ficou bastante emocionado, chegou até a ficar bem... Ficou difícil a fala do senhor, na verdade, naquele momento, por conta da situação. Aquele momento de emoção ali, prefeito, ele foi devido à grande pressão que o senhor vem sofrendo de todos os lados, na verdade. Hoje eu digo sempre que eu não gostaria de estar na pele de nenhum prefeito, hoje, em qualquer cidade aqui de Minas Gerais. Estou falando de Minas porque é o nosso estado aqui. Não gostaria de estar na pele de ninguém, mas faz parte, alguém tem que assumir, o senhor assumiu. Ou isso aí, prefeito, essa emoção é porque o senhor vê, inclusive, uma possibilidade das coisas piorarem aqui na questão da saúde na nossa cidade, prefeito? Bom, primeiro dizer claramente que a responsabilidade é realmente muito grande. Nós assumimos essa responsabilidade com toda a força que a gente é capaz de poder desempenhar. Mas o grande problema não é esse, não. O problema é a gente ver a cada dia, né, os hospitais públicos, de um modo geral, os hospitais particulares. Não é só em Ubá, não. Quando eu falo em Ubá, vamos dizer que a gente tivesse um problema em Ubá, mas tivesse a alternativa de mandar para Juiz de Fora, para Muriaé, para qualquer outra cidade. Não existe mais essa possibilidade. Então, nós estamos com os hospitais com 100% de clínica médica, 100% de clínica de UTI, né? Totalmente repletos de doentes graves. Então, é isso aí que nos emociona, ver que todas as medidas que a gente tentou tomar ao longo desse tempo não estão sendo suficientes para, pelo menos, as pessoas terem o mínimo de atenção, a compreensão que precisamos fazer alguma coisa no sentido de reduzir a infecção pelo vírus. Não é possível nós continuarmos nesse crescente número de pessoas infectadas diariamente, o estado inteiro batendo recordes de óbitos, né? Nós não podemos acreditar que a população ainda não entendeu esse processo. É por isso que muitas vezes a gente se emociona de ver que mesmo com todas as medidas profiláticas, com todas as medidas emergenciais tomadas pelo Estado, pela União, pelo município, a população continua não acreditando. Quando eu falo a população, deixa bem claro, é um grupo de pessoas que não respeitam hipótese nenhuma dessa questão. Isso não é questão de decreto, não. Falo muito isso. É uma questão de consciência pessoal. Se eu não tiver consciência, estou aqui agora falando com você sem máscara, estou com minha sala vazia, sem ninguém aqui. Se tivesse alguma pessoa aqui, com certeza eu estaria de máscara. Eu acho que isso é uma das poucas coisas que nos protegem da doença hoje. Então, em cima disso, não é questão de assumir ou não assumir responsabilidade. Isso a gente assume com todo o vigor que nós temos. É uma questão de ver a situação, principalmente, né, no Hospital Santa Isabel, que é nossa referência em Covid, completamente cheio há vários dias, 10, 12 dias com UTI 100% ocupada. Isso não é, em hipótese nenhuma, nós podemos admitir isso. É essa função que nos cabe, orientar a população para que reduza o nível de infecção e reduza também a necessidade de internação, principalmente em UTI. Prefeito, no último boletim que nós divulgamos, inclusive aqui no início do jornal hoje, veio uma tarja que me chamou a atenção de forma negativa, né, de forma preocupante, que além dessa ocupação de 100% que a gente está vendo aí vários e vários dias, principalmente nos leitos de UTI, nós vemos que sofreram aumentos, né, tanto nos leitos de UTI, na capacidade dos leitos de UTI, quanto na capacidade dos leitos clínicos, mas mesmo assim
os leitos estão totalmente tomados e aquela tarja em preto, prefeito, que nós vimos aí no novo boletim, me preocupou bastante. Que no penúltimo boletim vinha lá escrito 7 pacientes aguardando vaga para ser internado. Nesse último, dobrou esse número, veio 14 pessoas aguardando vagas nos hospitais. Isso me chamou muita atenção. Muito se fala em por que não aumentar leitos. O senhor já explicou várias vezes que não basta somente aumentar, não basta abrir mais 50 leitos, que além disso tem que ter material, que tem que ter profissionais, principalmente, para cuidar desses leitos, para entubar, para cuidar desses pacientes. Tem uma pergunta aqui de uma telespectadora que fala sobre a casa de oração, que lá são 200 leitos, e que mesmo assim a gente vê pessoas aguardando para serem internadas. Ela pergunta, esses leitos, eles têm que ter oxigênio, né, para que seja internado o paciente, prefeito? Esses leitos lá da casa de oração teriam que ter? Não, a casa de oração nunca foi pensado para ser substituto de hospital. Nós não temos ali internação clínica, não é uma internação, é uma área de isolamento para pessoas que não estão com a síndrome agravada, pessoas que que precisam apenas de isolamento. Muitas vezes na sua residência você não teria como fazer esse isolamento. Então nós colocamos à disposição, mas não é um local que a gente possa fazer atendimento clínico. O que nós temos feito e ampliamos muito, né, só nesses últimos tempos nós aumentamos 38 leitos clínicos nos hospitais de Ubar, incluindo São Januário, incluindo São Vicente, mais leitos no Santa Isabel. Sábado mesmo já recebi imagem de mais leitos sendo colocados no Santa Isabel. Você precisa ter estrutura hospitalar para leito clínico, não é simplesmente o oxigênio, são várias atuações que precisam ter ali. E a ideia da casa de oração, e ela continua funcionando para isso aí, é isolamento e testes, né, para saber se a pessoa está ou não com o vírus. Isso vai continuar, não deixei, mesmo naquele período em que o bar voltou até para a onda verde, nós não deixamos desativar a casa de oração, porque sabíamos que podíamos precisar a qualquer momento. Mas não tem como você transformá-la imediatamente em hospital. Ali não é local para isso. O que nós estamos tentando fazer dentro do hospital. Mas aí é a atenção que eu peço à população. Quanto mais leitos nós colocamos à disposição, mais leitos são ocupados. Isso é sinal de que as pessoas não estão se cuidando, estão se infectando muito mais rapidamente, na família, no serviço, não importa onde, elas estão infectando muito rapidamente. Nosso grau de infecção deve estar aí por volta de 1,2, quer dizer, cada 100 pessoas infecta 120. Então, mais do que dobra num período de 15 dias. Isso é insustentável em saúde pública. Não tem como sustentar. E aí você fala, claro, não adianta eu querer colocar a equipe. Um pequeno probleminha aí me parece com a internet aí do prefeito lá. Vamos aguardar o restabelecimento. Enquanto isso, você pode mandar a sua dúvida aqui nos comentários. Pode ficar à vontade para mandar a sua dúvida, a sua sugestão, enfim, a sua crítica, o que você quiser mandar aqui para o nosso Facebook ou então no YouTube. A gente vai repassando aos poucos, adaptando aí as perguntas e tentando questionar ao prefeito sobre essas dúvidas que você, porventura, tiver. Vamos aguardar aí o restabelecimento do sinal dessa entrevista com o prefeito lá. Temos muitas dúvidas ainda a serem sanadas, inclusive explicando aí, continuando a explicação do prefeito sobre esses leitos lá da casa de oração. São leitos apenas, gente, de suporte para as pessoas que queiram manter distanciamento da família, não podem, estão contaminadas e os demais membros da família não, para que não corra o risco. Se você não tem em casa lá, por exemplo, um cômodo onde pode ficar isolado, onde pode ficar só você, longe das outras pessoas, você tem essa opção lá da casa de oração para se internar, para ficar lá, né, sendo amparado, tomando sua medicação, enfim, e isolado das demais pessoas da família, dos amigos, para que possa não contaminar essas pessoas. Outras dúvidas vão chegando aqui, a gente vai sanando, inclusive, aos poucos.
Vou falar com o prefeito daqui a pouco sobre indústrias que, segundo informações, nós temos várias denúncias aqui, que mesmo com a proibição, mesmo com o decreto fechando as indústrias, segundo informações e denúncias, temos várias indústrias funcionando normalmente na cidade. Existe uma diferença, tá, gente? Às vezes tem denúncias que também não são fundamentadas. Por exemplo, segundo o decreto, as indústrias podem funcionar a sua parte administrativa, isso pode funcionar. A parte, por exemplo, de descarregamento, ela pode funcionar. De recebimento de mercadoria, ela não pode funcionar a linha de produção. É isso, né? O básico que não pode funcionar. Mas há informações, sim, de que tem empresas aí, principalmente empresas de menor porte, que estão funcionando a todo vapor com a sua produção. Então, aí fica difícil. Nós vamos saber do prefeito o que isso pode acarretar daqui a pouco. Se acarreta multa, se acarreta algum outro tipo de punição, como que foi feito esse acordo com o Intercind, com representantes aí dos trabalhadores, enfim. Parece que está... Bom, o prefeito está de volta aí. Pequeno probleminha no sinal, prefeito. Está tudo ok? Está me ouvindo bem? Agora sim, travou aí por alguns minutos. Eu não sei se eu consegui me fazer entender na pergunta última que você me fez. Sim. Deu para entender. Eu acabei complementando aqui a informação sobre a casa de oração. Prefeito, esse novo decreto aí, ele fala, uma das principais mudanças é com relação à paralisação do setor industrial, que não é ligado, né, ao setor produtivo alimentício, e que as indústrias ficariam paralisadas com as suas atividades de produção, né, podendo funcionar apenas a parte administrativa, a parte de recebimento de mercadorias, enfim. Há denúncias, prefeito, inclusive, de que algumas indústrias estão funcionando normalmente, principalmente algumas pequenas indústrias estariam funcionando normalmente. Nós recebemos aqui algumas denúncias, segundo informações, foram repassadas denúncias ao sindicato também. O que pode acarretar nesse caso aí a essas indústrias, prefeito? Seria multa, seria algum outro tipo de notificação, de alguma outra sanção? Bom, primeiro dizer claramente que nesse momento que deveria haver um pouco mais de colaboração. E não foi, nós conversamos com o setor, lógico, não dá para conversar com todas as indústrias de Ubá, são muitas, graças a Deus, né? Ubá é um polo moveleiro, né, de primeira linha, um dos maiores do Brasil, é sustentáculo da nossa economia, mas não tem como eu conversar com todos ao mesmo tempo, não há possibilidade. Nós conversamos com as principais lideranças, falando sobre o grave problema que nós estamos fazendo e conversamos também com todos os prefeitos da nossa região, para que a gente pudesse reduzir um pouco, né, pelo menos a movimentação, porque é muito comum, fica uma movimentação de uma cidade para outra, funcionário de uma cidade trabalha em indústria do outro local, essa é a ideia principal. Agora, aqueles que não querem colaborar, eles são sujeitos apenas, sim, a prefeitura pode caçar alvará, se for necessário, suspender alvará, aplicar multas. As pessoas têm que entender que o momento é grave, é um momento que exige da gente também muito mais do que o decreto fala, é a compreensão do processo. Se nós não tivermos essa compreensão, vai adiantar muito pouco. Costumo dizer o seguinte, tá? O que nós estamos fazendo, seja no Estado, seja no município, é a última bala de prata. Além disso, podemos fazer o que mais? Prender as pessoas em casa? Eu soube ontem que no Sergipe eles estão querendo fazer isso. Inclusive, confiscar imóveis de pessoa que tem no sair. Isso é absurdo, no meu ponto de vista. Não é isso que deve ser levado a efeito. Mas é preciso que as pessoas compreendam. E se tem que seguir regra, todos nós somos obrigados a seguir regra. Existe lei, é para isso. Agora, vale muito mais a consciência de cada um. As denúncias chegando serão tratadas como precisam ser. O que nós estamos solicitando? Estamos pedindo o mínimo. O Estado liberou para a indústria trabalhar. No nosso caso aqui, nós achamos que é conveniente também uma parada. Fizemos isso no início da pandemia com muito sucesso, né? Apesar da falta de compreensão de grande parte da população naquele momento. Eu acho que não tinha noção do que a gente passaria e que estamos passando hoje. Então, nesse momento, é muito mais importante que a gente siga essas regras mínimas. E nós não sabemos ainda o que o Estado vai determinar para nós a partir de amanhã ou depois da reunião do comitê.
Por enquanto, funciona até o dia 4 essa onda roxa. Será que vem mais prorrogação? Não sei. Nós vamos ter que aguardar isso aí também. Então, estou pedindo mais uma vez essa colaboração de cada industrial, de cada comerciante, de cada profissional da área de serviço, muita atenção nesse momento. Não temos, eu falo muito isso, nós não temos direito de adoecer de Covid, e não teremos para onde ser levado. Olha bem que situação complicadíssima. Tá? Não é o bar, não, é a região inteira, é o estado inteiro. Prefeito, é uma outra mudança com relação ao comércio, né? O comércio que anteriormente podia funcionar com as portas abertas, atendendo ali na entrada, na porta, ou então entrega em delivery. Agora, nessa nova determinação, portas fechadas, o delivery na sua real concepção da palavra, enfim, que é a entrega em casa. Hoje, vindo aqui para a TV, saindo lá da rádio e vindo para a TV, no caminho eu vi que pelo menos nesse trajeto que eu fiz, da Rádio Educadora até aqui, o edifício 13 de Maio, que é onde fica a sede da TV, eu vi que os comércios em geral, os que não podem funcionar nesse decreto, estão obedecendo. Pelo menos nesse trajeto que eu fiz, eu vi que os comércios estão obedecendo a essa nova determinação e estão fechados. É apenas um começo, esse decreto começa a valer hoje, começou a valer na data de hoje, pelas informações que chegam até o senhor. Essa adesão dos comerciantes, ela vem sendo obedecida no geral, ou é somente aqui no centro, prefeito? Ou está tendo algum problema, alguma denúncia de comércios funcionando de forma ilegal? Parece que travou de novo lá. Aí, voltou. Prefeito, o senhor me ouviu? Agora sim, agora estou ouvindo de novo. Está me ouvindo também, né? O senhor ouviu minha pergunta? Sobre o comércio? Sim, é a questão do comércio. Na onda roxa, nós tínhamos feito uma adaptação, né, mas não é conveniente mais, de que só deveria funcionar só delivery mesmo. Né? Nós permitimos durante algum tempo para ver como é que seria a reação, mas o movimento aumentou demais. Você falou calçadão, né, todos os locais. Então, nós optamos por seguir integralmente mesmo na onda roxa. É isso que nós estamos fazendo. Isso está previsto no comitê estadual, nós estamos seguindo. Qual é a diferença? Evitar que as pessoas, de certa forma, se acumulem dentro de comércio, que os próprios funcionários ficam expostos, né, a eventuais pessoas portadoras do vírus. Em cima disso, é também um período curto, nós não sabemos se vai ser prorrogado ou não, temos que avaliar tudo isso durante a semana, saber a real, né, informação que a gente vai receber disso aí, mas nesse momento, sim, a restrição é um pouco maior de evitar que as pessoas possam simplesmente, né, circular dentro do estabelecimento que não são essenciais. Os essenciais, nesse momento, continuam liberados dentro daquela condição, do número de pessoas por loja, do sistema de higienização, a exigência do uso de máscara, tanto para quem atende quanto para quem é atendido, isso aí continua normalmente. Bom, outro detalhe com relação à sexta-feira. No decreto teve lá uma parte específica para o feriado de sexta-feira, proibindo o funcionamento de supermercado, mini-mercado, padaria, enfim, açougues, hortifruti e granjeiros na sexta e no domingo. Isso aí, é claro, não podem funcionar na sexta e no domingo. Agora, prefeito, uma dúvida de proprietários de lanchonete. Nesses 2 dias, na sexta e no domingo, eles podem continuar atendendo no delivery normalmente, tanto na sexta quanto na segunda-feira? Aliás, no domingo, perdão? O delivery, de um modo geral, ele é liberado, desde que siga regras, né? Eu recomendaria não funcionar sexta e domingo, a não ser casos muito emergenciais. Sexta-feira, de um modo geral, sexta-feira da Paixão, de um modo geral, o comércio fica realmente fechado. Pequenos comércios, às vezes, abrem, mas a maioria fica fechada. A nossa tentativa é uma paralisação da transação de pessoas, porque também você sendo feriado, você acaba atraindo pessoas de outros municípios.
O bar hoje oferece um mercado muito especializado, muito amplo, e há uma tentativa, já que é feriado, das pessoas virem para o bar. Então é em cima disso aí que nós estamos colocando. É uma semana só por enquanto. Eu acho que é um sacrifício realmente que a gente está solicitando a todas as pessoas, no sentido de, quem sabe, na semana que vem, a gente já ter começo, né? Já vimos aí algumas cidades, como Araraquara, que estava com problema assim, com a adoção desse fechamento bem indiscriminado, fecharam bastante coisa mesmo, já melhorou bastante o número de pessoas infectadas e o número de pessoas hospitalizadas em UTI. Então, é em cima disso que a gente quer fazer. Nós precisamos dar uma parada, um freio de arrumação. Se nós não conseguirmos dessa vez, eu não sei o que será de Ubá e da nossa região no quesito de atendimento médico, principalmente para quem precisa de uma UTI. Prefeito, agora o senhor falou que há possibilidade, vai ter reuniões, claro, dos comitês, há possibilidade de estender ou não essa onda roxa, vamos aguardar aí os próximos dias. Mas em caso de se prorrogar essa onda roxa por mais uma semana, por mais tantos dias, enfim, há algum planejamento do Executivo para um amparo social a essas pessoas que precisam, né, trabalhar, mas que estão impedidos aí de exercer suas atividades, principalmente os autônomos, principalmente salões, enfim, salões de beleza, essas pessoas que precisam trabalhar, mas estão proibidas. Há algum tipo de planejamento social de amparo a essas pessoas? Isso não depende muito da prefeitura. A prefeitura não tem recurso financeiro para esse tipo de auxílio. Sempre que nós tivermos, eu já até autorizei a Secretaria de Desenvolvimento Social a já programar para a possibilidade de aquisição de cestas básicas para fornecer a pessoas que realmente mais precisam. Isso nós vamos continuar esse processo. Agora, o governo vai liberar auxílio emergencial. Semana que vem é outro fato que nos preocupa muito, porque são pagos normalmente via banco, e banco gera concentração de pessoas. Quer dizer, mas como que eu vou deixar de receber um recurso que eu recebo do governo? Eu não posso ir lá buscar esse dinheiro. Então, isso aí a gente tem que analisar bem, de que forma os bancos poderão atender. Mas o que eu disse tudo ainda são expectativas. Nós não sabemos como que o governo vai reagir após a adoção da onda roxa. Já vamos para 2 semanas. Mais um pequeno probleminha de sinal aí. Vamos aguardando o restabelecimento para que a gente possa ter aí mais dúvidas sanadas pelo prefeito aqui. Algumas pessoas enviando ainda as suas perguntas, as suas dúvidas. Infelizmente o sinal hoje está meio fraquinho lá da sala do prefeito, mas geralmente está legal, está bacana, mas hoje aí sofrendo alguns momentos de instabilidade. O prefeito está de volta. Pode continuar, prefeito. Pois é, então se o governo determinar que a onda roxa vai continuar, da forma como ela foi colocada, o município não tem opção, ele tem que obedecer, ele tem que trabalhar naquilo que foi determinado. Caso ela entenda que não precisa continuar com a onda roxa, nós vamos analisar dentro do município de Ubá o que é possível fazer. Na realidade, nós não queremos deixar ninguém sem trabalho, não queremos deixar ninguém sem o rendimento dele, mas nós temos que pensar que pessoas que lidam com, principalmente, que lidam com a mão das pessoas, lidam com o rosto das pessoas, estão sempre expostas. O risco é muito grande. Nós, nesse momento, achamos que não é conveniente continuar, assim como está na onda roxa. Não sabemos ainda o que vai acontecer, não quero ficar também colocando que as medidas serão essas, serão aquelas. A gente deve anunciar sempre que a gente tiver certeza do que será feito. O que nós temos certeza, até o dia 4 de abril, estamos no sistema de onda roxa e estamos no decreto de Ubá que deve prevalecer. A partir do dia 4, nós estaremos definindo ainda essa semana, até quinta-feira, com toda certeza, traremos para vocês da imprensa e para toda a população quais serão as novas medidas, o que vai acontecer a partir do dia 5 de abril. Prefeito, ainda com relação ao assunto das indústrias aí que eu falei
diante das denúncias que vão chegando aí, que forem chegando até o executivo, enfim, a fiscalização vai atuar. A gente sabe que é pouca fiscalização, a gente sabe que é bem limitada a fiscalização. Mas diante dessas denúncias, a fiscalização vai atuar nessas empresas? Com toda certeza, elas serão notificadas desde que a gente tenha, porque às vezes denúncia anônima que não tem fundamento, a gente tem que descartar. Mas se for denúncia fundamentada, principalmente, né, que nós tivemos como fazer a verificação dessa denúncia, com toda certeza, nós não temos outro jeito. Não é questão de punir ou não punir. Aqueles que trabalham correto não podem pagar por aqueles que trabalham de forma incorreta. Em cima disso, nós não queremos proteger, mas também não podemos prejudicar ninguém. Agora, se tem indústrias que estão ocupando o seu tempo com outras atividades que aquelas que estão permitidas, mas outros estão trabalhando com a produção que nós gostaríamos que não acontecesse. Se houver, nós como registrar e comprovar a denúncia, com toda certeza elas sofrerão a penalização que caberia. Em cada caso é um caso, a gente tem que analisar no produto. Eu vou voltar àquele assunto também que eu já perguntei ao senhor em outras ocasiões. O que pode ser feito? Já foi pensado em alguma coisa, prefeito? Ou já foi conversado com os responsáveis pelos bancos, pelo problema de sempre, que são as filas dos bancos, horário reduzido de atendimento, lotéricas, bancos, enfim. Esse tipo de situação está sendo pensada, está sendo conversada aí com os responsáveis? Nós temos conversado sim, e principalmente com a maior pagadora de auxílio é a Caixa Econômica Federal. A gente tem mantido contato permanente com a gerência local. O que nós solicitamos, ele está dentro do nosso decreto anterior, permanece vigente, é que se faça por agendamento. Alguns municípios estão entendendo que tem que ser homem e mulher num dia, ou tem que ser CPF, ou data de nascimento. Eu acho que o correto é agendamento. Naquele dia eu estou agendado para ir no banco, eu vou naquele dia. Se isso funcionar, ótimo. Eu não posso influenciar, como município, eu não posso influenciar em funcionamento de banco. Banco é questão federal, é do governo federal. Mas a gente pode sugerir algumas práticas que possam reduzir a aglomeração de pessoas e diminuir o risco de contaminação. Muito bem. Prefeito, questão de ônibus agora. Tem gente perguntando se é permitido, se a prefeitura emite alvará e permite, por exemplo, saída de ônibus aqui, de excursão nessa semana que é feriado. A gente sabe que não pode, a gente sabe que... Mas tem gente que ainda quer viajar, que ainda quer sair de ônibus, quer ir para a praia, enfim. A gente sabe que muitos locais estão fechados também, mas por parte do Executivo, é permitido a saída desses ônibus, por exemplo, de excursões aqui de Ubá? Primeiro, eu gostaria de deixar claro que isso aí não é normal, né? No período que nós estamos, alguém pensar em ir para a praia, ir para diversão, fazer festinha de final de semana, fazer encontros em sítio para fugir da fiscalização, não é normal, isso é irracional, né? Então, a princípio, nada será permitido. Tem que ter uma justificativa muito forte para que haja permissão. Se for necessário, suspende-se até o alvará dessas empresas. Já mandei avisar, não sei se todas foram avisadas, que nós não permitiremos. Agora, é lógico que rodovias estaduais, quem deve trabalhar para isso é o Estado, quem deve saber se pode ou não pode. Agora, no nosso caso, saída de lugar, nós não permitiremos. É uma das coisas que mais me chama a atenção nesses dias. Os ônibus continuam chegando lotados em Ubá, de municípios vizinhos, apesar de tudo que nós estamos fazendo. Então, qual será o caminho que nós vamos ter que fazer? Primeiro, nós não podemos permitir que as empresas achem que está tudo normal. Isso não existe. É um problema de faturamento, concordo, dificuldade, mas todas as vezes que nós tivemos graves problemas em Ubá, coincidiu com esse período de Natal, período de Carnaval, mesmo sem ter Carnaval. As pessoas foram realmente para pousadas, praias, encheram as praias e voltam com certeza contaminadas, porque
não há como você controlar doença numa praia, controlar a doença no local que fica todo mundo sem máscara, fica à vontade, vamos dizer assim, você não tem como controlar. Então, saídas de excursão, seja ela qual for, para religião, seja para ir para a praia, elas não estão permitidas. Se as pessoas insistirem, nós teremos que tomar as medidas corretas. Prefeito, já foi feito no início da pandemia, no ano passado, principalmente, né? Algo parecido com o que eu vou dizer, perguntar para o senhor aqui. No momento, como é que está a situação do pagamento aí de impostos, de dívidas das pessoas, do cidadão com relação à prefeitura, com relação ao município? Essas dívidas, elas são prorrogadas? Existe alguma coisa nesse sentido? Como foi feito lá no início da pandemia, ainda existe agora, durante essa onda roxa aí? Não sabemos ainda, não, porque tem que se definir claramente o período de parada. No ano passado nós tínhamos um problema muito mais sério, porque as pessoas não estavam conseguindo faturar. É uma dificuldade a mais que nós tínhamos, né? Todo o mercado fechado. Não é o que está acontecendo hoje, mas, com certeza, se houver necessidade, a prefeitura está sempre disposta. Vamos dizer, ano passado com o IPTU, com a ISS-QN, com outras tarifas. O que nós estamos nesse momento é adiando prazos. Por exemplo, a empresa quer apresentar um documento na prefeitura uma semana. Adia isso por 30 dias. Isso ninguém vai ser penalizado por isso. As outras questões ainda terão que ser estudadas para saber se podemos ou não adiar a questão dos impostos. Depende muito também se o Estado e a União farão. Se eles não fizerem, para nós fica muito difícil de fazer. Mas tudo será analisado no devido tempo, não queremos prejudicar ninguém, pelo contrário, o que nós queremos é trabalhar pela vida, pela saúde. Se pudermos conciliar economia e saúde, ótimo. Se não puder, nós temos que olhar primeiro a saúde e, em segundo lugar, a economia. Bom, prefeito, outro detalhe é o seguinte, com relação às prestadoras de serviço aqui da cidade, há alguma possibilidade da facilitação? Eu sei que hoje o governo já baixou a portaria novamente, que as contas não podem ser cortadas, enfim, a luz não pode ser cortada, com as pessoas de baixa renda, né, a água, enfim. Mas há alguma possibilidade do executivo elaborar um plano com as prestadoras de serviço, de água, o caso da Copasa, Energisa, em diminuir um pouco essas taxas nesse período mais difícil da população, que o comércio está fechado, que as pessoas têm um pouco menos de renda, por exemplo, mais dificuldade em adquirir renda. Há a possibilidade de uma conversa, de um acordo com essas prestadoras, de que essas taxas possam ser diminuídas, prefeito? Isso é um pouco mais difícil. Primeiro, as empresas que atendem o bar, concessões que nós temos aqui, elas atuam, no caso da concessionária de água, no estado inteiro. Atua no caso da Energisa, que é uma fornecedora de energia, no país inteiro. Então, ela teria que ter uma ação que não fosse exclusiva para o bar. Acho muito difícil, teria que ser um trabalho dentro da empresa, até porque elas têm acionistas, né? O caso da Copasa, o município é o maior acionista, mas tem acionista particular, eles devem explicações a eles também. Agora, é uma questão dessas empresas entenderem que a situação é grave, sim, é difícil, e poderem trabalhar. Sugestão nós podemos fazer. Eu não tenho como atuar de forma a que eles reduzam eventuais impostos, eventuais tarifas, porque isso é uma decisão da empresa que nós não temos como trabalhar para diminuir isso. Teria que ser uma coisa regional ou a nível nacional. Acho muito complicado a gente trabalhar com isso. A questão vamos dizer assim, de adiar pagamento, essa sim o governo pode interferir nisso aí. O governo federal ou o governo estadual. No nosso caso, tem município que é uma concessão, é do município, mas a empresa não é municipal, fica um pouco mais difícil. Muito bem. Prefeito, um outro detalhe com relação aos templos, né, religiosos, que foi uma das determinações também nesse novo decreto,
que não podem ter eventos presenciais. Nós estamos aí na Semana Santa, várias comemorações da Igreja Católica, várias celebrações, né, na Igreja Católica, né? E elas não poderão acontecer na sua normalidade, obviamente. Batizado, por exemplo, prefeito, fica também proibido, né? Eu diria que sim. Eu acho que algumas atividades que podem ser adiadas devem sim ser adiadas. Eu acho que, por mais que você tenha cuidado num templo, numa igreja, por mais que você dê a eles todas as questões de higienização, de distanciamento, sempre há possibilidade de aglomeração, são pessoas convivendo num espaço único, né? Então, esse vírus, principalmente as novas variantes, eles estão se mostrando muito mais ativos na infecção. A infecção aumentou demais. Acha-se, né, que esse vírus tem de 2 a 10 vezes mais condição de infectar a pessoa do que a cepa anterior, que é a variante anterior. Então, nós estamos muito preocupados com isso, solicitamos essa atenção. Um período de Semana Santa é um período que gera aglomeração naturalmente, então, se nós diminuirmos essa aglomeração dentro dos templos, eu acredito que já é uma ajuda muito grande que esses religiosos, que essas pessoas vão nos dar para tentar aplacar um pouquinho a virulência, né, dessa doença que está cada dia mais preocupante, cada dia nos traz mais transtorno. Eu fiz essa pergunta, prefeito. Eu sei que o decreto começa a ser validado hoje, né? Já está em vigor, mas até ontem, por exemplo, passando aí pelas ruas da cidade, eu ainda deparei com algumas igrejas com um fluxo grande de pessoas no interior, com pessoas aglomeradas lá dentro, principalmente pequenas igrejas, com muita gente lá dentro e muita gente próxima uma das outras. Por isso que eu fiz essa pergunta, apesar que ontem era ontem. Hoje o decreto começa... E aí nós vamos aguardar se vão obedecer, se não vão. Por isso eu fiz essa pergunta ao senhor. Agora, outra dúvida que muita gente sempre questiona. Pois não. A ideia é assim, o culto é livre, e eu não quero influenciar nunca no culto. O que a gente tem que tentar influenciar é que as pessoas não se aglomerem. Que ele possa rezar de casa, que ele possa assistir uma live do pastor, do padre, mas que faça suas orações de casa. Esse momento é um momento do sacrifício. Nós estamos na Semana Santa, a semana muita gente faz jejum. Por que não fazer o sacrifício também de não ir na igreja durante 10 dias, durante uma semana? Tenho certeza que se as pessoas pensarem direitinho, eles vão trabalhar mostrando, né, que não há sentido nenhum. E olha bem, muitas igrejas têm um público mais idoso, mais complicado fica ainda, apesar das vacinas estarem funcionando já, mas ainda não é a hora das pessoas se liberarem, né, e fazerem aglomeração. Então, em cima disso, queria deixar claro que não é uma questão de onda roxa, não. É uma questão nossa aqui de Ubá, que nós definimos e solicitamos essa atenção a cada membro da igreja católica, evangélica, de outras religiões, não importa qual, que tenham, nesse momento, esse sacrifíciozinho a mais, que eu acredito que pode ser muito bom para a nossa cidade. Prefeito, em caso de... Eu ia perguntar sobre uma dúvida que sempre as pessoas abordam aqui conosco, e eu até concordo com essa dúvida, com esse questionamento, sobre os funcionários de uma empresa que eu acho que presta um bom serviço aqui para a cidade, acho que presta muito bem o seu serviço, que é a ECP, mas que os funcionários estão sem o uso da máscara, na sua maioria, né? Isso cabe uma notificação da prefeitura, cabe uma fiscalização, poderá ser feito um trabalho com relação a isso, porque a gente vê esses funcionários lidando diretamente com lixo que pode estar contaminado, com lixo que não tem ali um aviso de que naquela casa tem pessoas que estão positivadas, que estão com vírus, eles vão lá, lidam diretamente com aquele lixo a todo tempo, em todo instante. Isso não caberia uma maior atenção do Executivo com relação a isso, prefeito? Todas as empresas já foram notificadas a esse respeito. Todas, 100%. Todas que trabalham para a Prefeitura em regime de terceirização ou de obras estão notificadas.
Aqui ou ali pode haver alguém que descumpra. Nós esperamos que a própria empresa tome essa providência de punir o seu funcionário que não estiver utilizando máscara. Mas isso tem que ser comprovado, né? A simples observação, o ideal é que, se houver uma denúncia, que a pessoa fotografe e mande. Mande para a prefeitura, não tem problema nenhum. Nós vamos solicitar novamente hoje a todos os setores que façam esse... É uma exigência, não tem como não fazer, não. Se eu uso máscara na rua, por que as outras pessoas não podem usar? Nós devemos usar assim. Então, isso pode ter certeza que será cobrado permanentemente, e já foi. Todas foram notificadas, cada empresa que trabalha para a prefeitura está ciente disso, e se elas não tomarem a providência, nós faremos a notificação e poderemos, inclusive, né, se for o caso, punir as empresas que não cumprirem esse requisito. Prefeito, quero agradecer aqui o seu tempo disponibilizado mais uma vez para nós e esclarecendo algumas dúvidas que ainda restam da população com relação ao decreto. Como última pergunta, e logo depois que responder essa última pergunta, o senhor pode ficar à vontade para fazer suas considerações finais. Eu pergunto sobre os horários de funcionamento de supermercados. Quais são os horários definidos hoje de funcionamento, prefeito? Bom, se eu não me engano, eles funcionam normalmente de 9 às 8 horas da noite. E no sábado, domingo não é permitido, de qualquer forma, nesse domingo e na próxima sexta-feira. Se eu não me engano, é 8 horas da noite o último horário que eles podem cumprir. Isso, aparentemente, estão todos respeitando. Se houver uma ou outra denúncia, são poucas, né? Então, nesse momento, continua assim. Sábado, eu vou ser franco agora, que eu não tenho certeza se nós definimos por 13 horas ou se é o mesmo horário no sábado. Eu creio que é o mesmo horário, mas se tiver alguma dúvida, ainda informa a redação de vocês, hoje ainda, sobre o horário do supermercado. Pode ter certeza que é um compromisso que a gente passaria para vocês hoje ainda. Tão logo eu tenho essa informação, eu estou sozinho aqui na prefeitura nesse momento, na minha sala, não tem como consultar alguém aqui, mas tão logo eu tenha essa informação, eu passo para vocês com certeza. E, por fim, eu gostaria, primeiro, de agradecer a oportunidade, me procurando, eu podendo, pode ter certeza que a gente vai atender. A segunda é voltar àquilo que nós já conversamos antes com a população. O momento é um momento de extrema atenção, de gravidade mesmo. Eu falo, não vão ao hospital para saber o que está acontecendo lá. Perguntem a alguém que esteve lá, sendo tratado de Covid, estando dentro de uma UTI, pergunte o que está sendo passado lá. É isso que nós queremos para cada um de nós, para a nossa família, podem ter certeza que não é. Quem ainda não compreendeu a gravidade da situação, tem que fazer um exame de consciência, porque eu falo sempre, se não houver consciência pessoal, nós não vamos conseguir vencer esse vírus. Hoje ele está ganhando e ganhando muito, de goleada do cidadão. Se nós não tomarmos as nossas providências, não vai ter decreto, não vai ter informação, que eu tenho que querer fazer aquilo que é recomendado. Eu tenho que buscar, mesmo às vezes não acreditando. Tem gente que não acredita, mesmo não acreditando. Busca informação, saber o que está acontecendo com os hospitais. É isso que eu peço, mais uma vez, paciência, compreensão. É um ano já de Covid, não é fácil, nós sabemos que não é fácil, é muito difícil. Mas se cada um de nós não fizer a nossa parte, não existe como ganhar essa guerra, é guerra perdida, né? Então, por favor, usem sempre máscara. Nós temos falado isso, vocês falam sempre. Agradeço essa atenção da imprensa de Urbá. Sempre esclarece. Nós somos até chatos com isso, mas tem que ser, né? Higienização de mãos, de rosto, é sempre importante, né? Usar álcool gel em espaço público, lavar bem as mãos em casa e, principalmente, não aglomerar. Se puder, fique sozinho em casa, isolado. Se puder, se não puder, tiver que sair, não aglomerem. Façam tudo o que é necessário. Agradeço mais uma vez, peço compreensão à população. Estamos trabalhando para que a gente reduza o nível de internações nos nossos hospitais. É para isso que a gente está fazendo essas medidas. Mas se nós não tivermos sucesso, eu não sei o que será região. Nós dependemos, o Urbá atende a quase 300 e poucas mil pessoas na região. Não é só o município de Urbá, não.
Então, muita atenção, muito cuidado e que tenhamos uma semana um pouco mais tranquila. É isso que eu espero, que é a esperança que a gente consiga suplantar esse grave problema que nós estamos passando. E com isso eu me despeço, agradeço a todos vocês. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Muito bem, conversei com o prefeito Edson Teixeira Filho, esclarecendo algumas dúvidas que ainda restavam, que ainda restam sobre esse novo decreto, sobre as ações do município com relação ao combate à Covid-19. Realmente a coisa está feia, eu concordo com o prefeito.